Aula 16 de patologia. Nessa aula nós vamos abordar doenças genéticas e pediátricas, ok? Então vamos lá, vamos ver as doenças e as características genéticas que dão origem a diversas doenças, principalmente de primeira infância. O que nós vamos abordar nessa aula é as anomalias genéticas que contribuem para doenças humanas, doenças causadas por mutações de genes, alguns distúrbios genéticos, padrões de hereditariedade atípicos, anomalias congênitas e prematuridade e restrição do crescimento fetal, onde nós temos uma condição específica que desfavorece a maturação do feto e muitas vezes impossibilita o final de um período gestacional, ok? Então vamos lá. Quando o pessoal fez o mapeamento genético do ser humano, no projeto Genoma, eles achavam que nós tínhamos em torno de 100 mil genes, do que na verdade foi um quarto disso demonstrado no projeto Genoma, com a presença de 25 mil genes codificadores de proteínas. E dentre esses, vários codificam outras coisas que não são proteínas especificamente, que são os introns e os exons, ok? E a base de várias doenças por má formação de proteínas ou por alterações em interações fisiológicas, principalmente em processos bioquímicos, está relacionada de uma forma ou de outra à expressão de genes, seja na estrutura onde você organiza os seus genes, como na expressão desses genes. Então, vários distúrbios que nós observamos na infância são de origem genética. Outras doenças podem ser associadas ou não. Muitas doenças que nós achamos que têm base genética, na verdade são doenças congênitas. Um exemplo é a rubéola, onde muitas vezes o feto nasce lá com uma deformidade ou nasce com incapacidade da audição, e isso se dá em relação a uma doença genética, mas é uma doença adquirida, é a rubéola. Ok? Então nós vamos desmistificar algumas coisas em relação a isso. E quando nós empregamos o termo congênito, só quer dizer que estava presente no momento do nascimento. Então, a partir do momento que a criança nasceu, que você tem um recém-nascido, você identifica uma doença. Naquele momento, você chama de doença congênita. Muitas vezes demora algum tempo. Por exemplo, em alguns casos de malformações de órgãos internos, cardíacas, citos inverso, onde todos os órgãos mudam a posição, você tem uma demora. Tem pessoas que vão descobrir que tem citos inverso, que não tem clínica nenhuma, não tem alteração anátomo-fisiológica, só a posição dos órgãos está alterada, com 60, 70 anos. Às vezes nem descobrem que tem isso, ok? E vamos lá. A questão das mutações. Toda vez que você fala em mutação, você acha que é uma coisa não muito boa, mas é mentira. Muitas vezes tem mutações que nos protegem. Um exemplo é algumas mutações que eliminam a possibilidade de você ser contaminado por vírus. Tem algumas tribos na África, alguns grupos de pessoas lá, que são resistentes ao desenvolvimento do HIV. Então eles não têm a AIDS por causa de uma mutação. Outras pessoas são capazes de ser refratárias a alguns tipos de tumor. Então é interessante, às vezes, ter a mutação. Mas quando você tem uma mutação que causa uma alteração, você pode ter a mutação lá nas células germinativas, e isso vai gerar hereditariedade. Então, você tem lá um problema de má formação do pavilhão auditivo, pode ser hereditário, desde que ele esteja presente nas células germinativas. E no caso de uma mutação em células somáticas, você pode levar a malformações congênitas, bem como ao câncer, ok? E das mutações nós temos 4 tipos bem distintos. As mutações por repetição de trinucleotídeos, então aquele triplete de nucleotídeos eu repito várias vezes, eu altero as proteínas. A mutação do framework, então da sequência de leitura, como são lidos de 3 em 3, você pode alterar esse framework e gerar as proteínas erradas, ou as aberrações proteicas. Algumas mutações sem sentido, onde você só muda a sequência ali, ele não consegue mais codificar a proteína, e as mutações pontuais, que podem gerar problemas como
a, a anemia falciforme, ok? Então, com frequência, você tem a presença de alterações da estrutura dos genes nos cânceres, incluindo aquelas como amplificação demasiada de algumas sequências, deleções de parte, então você apaga parte dos teus genes, e translocações, onde se muda, no caso do cromossomo Filadélfia, que gera leucemia, ok? E além das alterações na sequência do DNA, você pode ter problemas nos genes e além das estruturas na sequência do DNA, você pode ter problemas em relação a variações estruturais, por exemplo, o número de cópias ser aumentado ou haver translocações, onde se muda a sequência ali, onde se muda o ajuste dos genes, ok? E vamos falar um pouquinho de polimorfismo. O que é o polimorfismo? Então, são várias formas de expressar a mesma proteína com códigos genéticos diferentes. É o que acontece na anemia falciforme. Você tem uma mutação pontual lá que você tem várias formas. Só que se você mudar uma timina por uma adenosina, você vai ter uma variante do aminoácido. Então, eu codifiquei um aminoácido diferente e gerei uma aberração na hemácia. O polimorfismo também explica as variedades de cores nos nossos olhos. Então, você pode variar lá vários genes, que todos eles codificam a íris, mas pode haver variações da cor do olho. Beleza? Isso também pode ser hereditário ou não. Então, às vezes acontece lá de um indivíduo nascer com o olho claro e os pais terem um olho escuro devido a um polimorfismo. O que nós pensávamos é que o genoma humano ia ser muito diferente, visto que existe uma diferença importante de indivíduo para indivíduo. Agora, quando você vai avaliar isso em termos genéticos, nós só conseguimos detectar 0,5% de diversidade. Então, é muito pouco frente a um genoma tão complexo. Vejam que a diversidade é muito menor do que se imaginava. Só para vocês terem uma ideia, o que muda de uma sequência de um camundongo para um humano é cerca de 0,8%. Então, se eu mudar mais um pouquinho, eu já me torno um camundongo. Se eu mudar mais, quase 1%, eu posso codificar um outro animal. Por exemplo, o chimpanzé. O chimpanzé tem 98% de homologia com as nossas características. Isso é um dado importante porque você pensa que os erros vão estar dentro desse 0,5% com uma percentagem menor. E essa percentagem repercute de uma forma bastante agressiva em algumas doenças, que inclusive limitam o desenvolvimento de fetos. Por isso que o estudo da genética é bastante importante. E hoje as frentes de estudo da genética, elas levam em consideração esse polimorfismo justamente para traçar a possibilidade de desenvolver, principalmente naqueles cânceres e doenças de primeira infância, ok? Então vamos lá, doenças causadas por defeitos monogênicos. Então eu alterei um único gene e tem um impacto na fisiologia do indivíduo. Essas mutações podem acontecer de forma autossômica dominante ou autossômica recessiva ou então ligada ao X. E muitas vezes você causa uma mutação com efeitos fenotípicos, o que a gente chama de pleiotropia. E algumas quando você pode produzir um traço. Então você pode ter uma heterogeneidade, pode ser que aconteça ou não. Isso aqui indica que pode ter vários níveis de comprometimento da doença. Ok? Então você pode ter uma variação que acometa mais um indivíduo e outro indivíduo com a mesma característica genética tem a doença mais branda. Beleza? Aqui está uma tabela de prevalência das doenças, só que esses dados são os dados americanos que estão presentes no livro de patologia do Robbins. Então vocês vejam que alguns são até bastante comuns, como a hipercolesterolemia familiar. Outros são muito raros,
galactosemia, 1 para cada 60 mil nascidos vivos. Então, você só tem lá, você precisa nascer 59.999 crianças para uma delas poder ter essa característica, ok? Algumas outras estão ligadas ao X, onde elas têm maior ocorrência e elas acometem mais o homem, visto que o homem tem o cromossomo X em uma única vez. Já as mulheres têm 2 cromossomos X. Então, um acaba compensando o outro. Aqui é a base bioquímica da hereditariedade. Então, quando você faz essa alteração, o que pode acontecer? Por exemplo, hipercolesterolemia, você tem uma alteração do receptor de lipoproteína de baixa densidade, e isso altera o transporte do receptor. Se você tem lá uma síndrome de Ehlers-Danlos, que você tem uma proteína do colágeno de forma anormal, você altera a matriz extracelular do indivíduo. Se você tem uma neurofibroblastose do tipo 1, você tem uma alteração da neurofibrina, que gera a regulação do crescimento, e pode ter lá desde um nanismo até um gigantismo, beleza? A fibrose cística, lá, ó, regulador de transmembrana da fibrose cística, altera um canal. As talassemias alteram a hemoglobina, altera o transporte de oxigênio. Então, isso aqui tem uma relação direta entre as características, beleza? Esses genes, quando são autossômicos recessivos, são mutantes. E as proteínas enzimáticas são o foco maior de ocorrência. Então, quando você pega lá defeitos por enzima, principalmente fenilcetonúria, essa doença Tay-Sachs ou amiloidose, você tem uma relação mais autossômica recessiva. Lembrando da genética, o que é recessivo é aquele que tende a não ser expresso com facilidade. Tem o dominante e o recessivo. E as portadoras do sexo feminino geralmente são protegidas por inativação aleatória no cromossomo X, como no caso do Duchenne. É raríssimo você encontrar meninas portadoras de Duchenne, ok? Mas é comum você encontrar meninas com X frágil. Vamos ver algumas síndromes que acometem o tecido conjuntivo. Exemplo, Ehlers-Danlos, onde você tem uma deficiência de uma enzima chamada lisil-hidroxilase, que ela afeta a formação do colágeno. Então, muitas vezes o indivíduo fica com o colágeno fragilizado e ele pode estar lá, malformações do globo ocular e uma elasticidade anormal da pele. Síndrome de Marfan, onde você tem alteração de um gene bem específico, que é o FBN1, codifica a fibrilina. Quando você altera a fibrilina, você tem uma característica de alteração do paciente em relação às extremidades, ao sistema circulatório, ao globo ocular, e o mais relevante é o problema cardiovascular, onde o paciente pode ter uma dissecção da aorta, a aorta romper e fazer uma morte súbita do paciente. Então é muito importante acompanhar casos onde você possa ter essa ocorrência da doença e evitá-los, ok? Doenças causadas por mutações que geram em canais iônicos. Então você tem a hipercolesterolemia familiar, onde você tem lá as famílias que não conseguem manter um nível de colesterol adequado. Então essas pessoas, embora sejam saudáveis em termos de peso corporal e alimentação, elas sempre vão ter um nível a mais de colesterol. Vão fugir daquele padrão que nós temos, aqueles valores de referência não se aplicam a elas. E dependendo do nível do comprometimento, você pode apresentar alterações, principalmente esses depósitos que a gente chama de xantomas, que acontecem na maioria dos casos nas mãos, que são os xantomas tendinosos. Tudo isso acontece porque você tem um distúrbio que leva a uma modificação dos receptores da LDL. Então as células não conseguem receber o LDL, que vai ficando circulante, e não conseguem fazer essa depuração, ok? Vamos agora para uma doença que nós temos aí uma representatividade muito grande em relação à divulgação, até por causa que ela é uma doença grave e que, se não for tratada da forma correta, pode levar a criança a vir a falecer, que é a fibrose cística.
Aqui em Curitiba nós temos um centro que divulga e mantém o alerta sobre essa doença. Então, várias campanhas se voltam para as mães perceberem alterações sutis nos filhos, principalmente aquelas características de suor, onde o suor fica muito salgado, onde a criança tem dificuldade para respirar. Por que isso acontece? Quando você tem fibrose cística, você tem uma alteração de um canal de cloro. Geralmente o cloro entra na célula junto com o sódio. Só que esse canal está ausente na fibrose cística. E o que acontece? O muco, quando tem um excesso de muco, o cloro vai lá e deixa o muco hidratado. Já na fibrose cística, o cloro não consegue sair da célula e manter esse muco desidratado. Então ele acaba se tornando um meio de cultura para bactérias. E uma das bactérias que tem maior frequência nesses pacientes é o Pseudomonas e pode causar infecções bastante severas, levando à morte. Então observem aqui um pulmão dissecado com várias áreas de acúmulo de muco e esse muco infectado com o Pseudomonas, fazendo uma infecção extremamente grave que levou à morte do paciente. Mutações de genes codificadores de proteínas enzimáticas. Destaquei duas aqui: fenilcetonúria, que é a síndrome do PKU, e a galactosemia. Síndrome do PKU, erro numa enzima, fenilalanina hidroxilase. Se o paciente consumir alimentos que tenham fenilalanina, ele tem um efeito tóxico, que podem gerar hipopigmentação da pele, podem gerar retardo mental, dificuldade de digestão das proteínas, por falta dessa enzima que transforma a fenilalanina em tirosina, ok? Já a galactosemia, você tem um acúmulo da galactose, um fosfato como metabólito. E se acumular demais, começa a fazer dano cerebral, catarata, gera icterícia. E as mães que têm filhos com uma das duas doenças, elas podem transmitir isso para o filho. E muitas vezes o feto nasce já com um estágio mais avançado devido à falta de cuidado das mães em relação à dieta. Principalmente acontece na fenilcetonúria, porque existem vários níveis de comprometimento da fenilcetonúria. Então, às vezes um paciente que come um pouco de proteína, principalmente proteína de carne vermelha, e acaba gerando uma resposta muito grande. Outras podem comer bastante e ter uma resposta muito pequena. Mas no caso do desenvolvimento fetal, isso é bastante evidente e acaba comprometendo a criança, ok? Beleza, pessoal? Vamos falar então de distúrbios de armazenamento lisossômico. Lá na aula 2 eu falei para vocês dos acúmulos intracelulares que podem acontecer por erros genéticos. Aqui nós vamos ver os erros genéticos e o que eles causam. Então, algumas doenças, como doença de Gaucher, doença de Fabry, você tem uma deficiência específica de algumas enzimas. Por exemplo, doença de Fabry, você tem a falta da alfa-galactosidase A, que causa um acúmulo nos lisossomos. Beleza? E muitas vezes o tratamento, por exemplo, o tratamento da doença de Fabry inclui o uso dessa alfa-galactosidase de forma exógena. Então tem medicamentos que você usa para eliminar isso, ok? Aqui é mais para vocês conhecerem os efeitos de uma alteração genética. Já quando você tem distúrbios multigênicos, quando você tem vários genes envolvidos, o impacto é maior. Um caso bem característico de doença causada por distúrbios multigênicos é o diabetes do tipo 1, onde você tem de 20 a 30 genes alterados. Então, até aqui eu coloquei os genes que são mais relevantes. Quando se altera eles, você tem mais uma predisposição e desenvolve essa doença. Então, indivíduos que têm diabetes do tipo 1 têm essa presença, essas alterações. E também muitas vezes acontece lá com poucos genes, como alteração do HLA de classe 2, principalmente DRDQ, que contribuem para um risco de uma diabetes do tipo 1. Aqui a gente fala de risco. Risco quer dizer, você pode ter a doença como pode não ter a doença. Ok? Vamos falar agora dos distúrbios citogenéticos. O que é o distúrbio citogenético? É quando você muda a organização dos cromossomos.
E essa alteração dos cromossomos gera uma alteração importante na decodificação dos genes. Então, alteração na estrutura dos cromossomos que pode gerar um impacto maior, ok? E dentre essas alterações, eu destaco algumas síndromes, principalmente as síndromes trissômicas mais comuns, como a síndrome de Down, a síndrome de Edwards e a síndrome de Patot. O que acontece? Muitas vezes você tem transalocação dos cromossomos, então os cromossomos ficam alterados, e daí você muda lá braço curto, braço longo. Você pode ter isocromossomos, onde você vai gerar deleções, você vai apagar essas partes, ou você acaba invertendo e forma os cromossomos em anel. E daí isso gera um rearranjo cromossômico, que pode gerar uma síndrome. Quando você tem essas características, principalmente quando tem as trissomias do 21 para síndrome de Down, do 18 para síndrome de Edwards e do cromossomo 13 para síndrome de Patot, são causas de rearranjo cromossômico. Já quando você tem alteração dos cromossomos sexuais, você tem algumas doenças que são bastante estudadas, como a síndrome de Turner, onde você tem um único X com ausência do segundo X ou de um Y para codificar um homem, e na síndrome de Klinefelter, onde você tem os dois cromossomos X associados a um Y. Então você pode ter possibilidades como XXY ou XXXY, onde é mais comum. E também tem outra relacionada, que é o X frágil, onde você tem uma repetição de alguns trinucleotídeos que causa uma deformidade no cromossomo X. E isso pode gerar a síndrome do X frágil, como a doença de Huntington, que é bastante observada essa alteração. Algumas anomalias congênitas agora. Você tem lá as malformações, as deformações e rupturas. Então, anomalias que podem resultar em causas genéticas, causas ambientais, como o uso de álcool ou toxígenos presentes no ambiente, água, ar, em locais muito poluídos. E os hábitos de uso de drogas, de fármacos e de álcool. Aqui eu não coloquei, mas tem um fármaco que foi muito utilizado no final dos anos 50 e 60, que era a talidomida para enjoos em grávidas, e causou várias deformidades em fetos, fazendo com que eles tivessem focomielia, que é a má formação dos membros. Então a criança nascia com o tronco, mas sem os membros. Isso é uma anomalia congênita, ok? E pode ser de multifatoriais, você pode ter associações. Geralmente se associa a presença de um poluente ou de alguma alteração no ambiente, a questão da alimentação e o uso de substâncias como medicamentos e tabagismo. Beleza? Isso pode acontecer bem característico por um momento de insulto no útero. Você altera o útero por alguma ação que gera essa anomalia. E essas alterações, quando causadas por níveis ambientais, podem formar as ações teratogênicas. O que é teratogênica? É aquela capacidade de mudar a formação do feto. Beleza? E isso pode gerar abortos espontâneos e a má formação dos fetos. Então, eu trouxe para vocês aqui uma doença que é o oligohidrâmio, onde você causa a ruptura da bolsa e vários defeitos, como hipoplasia pulmonar, aspectos faciais alterados, defeito no posicionamento de mãos e pés e alterações das nádegas. Muitas vezes o feto nem acaba de terminar seu desenvolvimento e é a maior causa de natimortos, ok? Então lá você tem essas alterações, onde você tem uma compressão fetal. Já algumas outras alterações, como resposta imune, você pode gerar uma hidropsia fetal, que refere-se ao acúmulo de líquido no feto. Então, o feto vai se desenvolver de forma inadequada, formando essa hidropsia que não deixa o
a gestação chegar ao fim, gerando os problemas principalmente como genéticos, que é uma quantidade de bilirrubina muito aumentada, que se acumula no cérebro com essas manchas amarelas. Então, vocês estão vendo aqui um corte cerebral numa necropsia com essas manchas causadas pela bilirrubina. Em alguns casos, você tem uma resposta imune por causa da eritroblastose fetal, ligadas ao fator RH ou ao sistema BO. E quando você fala em diagnósticos moleculares, nós estamos falando de formas de você evitar ou conhecer essas doenças. Então, eu tenho alguns casos aqui, como você precisa saber se a criança tem ou não tem a síndrome de Down, porque ela não tem as características fenotípicas que favorecem um diagnóstico. Então, eu posso fazer lá um diagnóstico molecular, onde tem a carotipagem, ou então eu faço o Southern blot, que eu vou descobrir a presença ou os defeitos genéticos, ok? Isso está sendo cada vez mais utilizado para ver a predisposição de alguns tipos de doença nos indivíduos. Então, alguns laboratórios nos Estados Unidos se tornaram especialistas em realizar esses tipos de exame, até para tranquilizar os pais para a presença de doenças, ok? E as doenças que são triadas no teste do pezinho aqui no Brasil, que são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a deficiência de biotininase e hemoglobinopatias e a fibrose cística, ok? Por que é necessário fazer isso? Essas doenças aqui são as doenças que mais causam abandono ou causam faltas de tratamento, que são doenças tratáveis, mas elas devem ser descobertas já no início da vida. Também algumas análises pós-natais que você pode descobrir algumas anomalias congênitas, principalmente malformações do sistema cardiorrespiratório. Algumas questões relacionadas ao desenvolvimento mental, principalmente surdez, suspeita de neoplodia, que pode gerar que é uma característica da síndrome de Down, quando você tem um desequilíbrio autossômico, que gera a síndrome de Prader-Willi, e uma suspeita de inabilidade sexual, onde você tem a síndrome de Turner. Também dá para avaliar a questão do X frágil e se pode haver uma infertilidade. Então, tem casos lá que a criança apresenta alguma deformidade ou a gravidez, a gestação foi muito conturbada, teve ali tratamentos, às vezes precisa fazer essa análise genética pós-natal para descartar essas doenças. Essas doenças não estão presentes no teste do pezinho, tá? Aqui é só para exemplificar, porque você pode fazer essa análise e saber como que vai ser o desenvolvimento dessa criança. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.